maior ou menor de idade, respeito e consideração, pois segundo a Midrash, Deus, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava convalescendo de sua circuncisão. A visita a um enfermo é feita com 3 coisas. Então a visita ao enfermo, se eu for visitar um enfermo, ela é feita de 3 maneiras, que a Torá está nos ensinando: com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Aí o que eu entendo? Aí está falando aqui, a visita é feita de 3 maneiras: com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Hoje, no século que a gente vive, o dinheiro é uma questão que muitos não têm, não abre a mão para ajudar aquele necessitado, se prende ao dinheiro. Se prende, tem muita gente que se prende, não ajuda. Então a Bíblia nos ensina que a gente deve visitar o enfermo com a alma, com o corpo e com dinheiro. Aí vai dar a explicação. Com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para seu pronto restabelecimento. Então, com a alma, aquele enfermo ali, ele está doente, então vamos orar, vamos pedir a Deus para restabelecer aquele enfermo, para que Deus dê a cura a ele. Então, quando fala de alma, a gente deve ir lá, vamos orar. Não vamos deixar de orar naquela visita ali que eu estou indo ali, visitar aquele enfermo, eu não posso deixar de orar e pedir para Deus restabelecer a saúde daquele enfermo. Aí está dizendo aqui, com a alma orar a Deus para seu pronto estabelecimento, e com o corpo banhá-lo, limpá-lo, trocá-lo sua roupa e servi-lo comida e medicamento. E com o corpo, então é alma, corpo, e com o corpo eu tenho que olhar, eu tenho que ter aquela perspectiva de ver se aquela pessoa está precisando de ser banhada, de limpar ela. Às vezes a pessoa está ali acamada, está suja, está urinada, está defecada e não tem ninguém que ajude, mora sozinho, está ali. Então, se eu estou indo ali para ver isso, então eu tenho que ter essa percepção, se aquela pessoa está precisando dessa ajuda, de eu dar um banho, de eu trocar uma roupa, de botar uma roupa limpa nessa pessoa. Então, a Bíblia nos ensina isso. E de levar medicamentos. E com dinheiro, proporcionar-lhe, se é pobre ou necessário para o seu bem-estar. Então o dinheiro vai me ajudar o quê? De eu olhar, eu ter a percepção de eu ver se aquela pessoa está necessitada de alguma coisa, de eu melhorar o bem-estar dela. Vamos botar, eu chego lá naquela casa, eu fui visitar o irmão, eu vejo que o irmão ele está dormindo no chão, e eu tenho uma condição financeira de chegar e dar uma cama para aquele irmão, eu tenho a condição financeira de botar ele num melhor local para ele dormir. Então, com dinheiro eu posso fazer isso, eu posso comprar um medicamento e suprir meu irmão nisso. Mas hoje nós não vemos isso mais, é difícil ver isso. A igreja, só um minuto aí, pessoal. A igreja não faz mais isso. É difícil a gente ver a igreja trabalhar em cima disso. Hoje a gente vê as pessoas abrir portas de igreja, mas para meios escusos. É difícil falar isso, mas eu falo porque é o que acontece hoje. Eles abrem portas de igreja para meios escusos, pegam o dízimo da casa do Senhor, ao invés de tratar essas pessoas que estão necessitadas, não. A gente vê homens cada vez ficando mais ricos, a gente vê homens andando de carros, líderes espirituais andando de avião, carrão, isso e aquilo, outro. Jesus, ele esteve nessa terra aqui, Jesus, ele andava a pé, Jesus não tinha onde colocar a sua cabeça, e hoje a gente vê homens riquíssimos, ganhando dinheiro em cima do Evangelho de Cristo. Então a palavra de Deus ela está muito clara aqui. Maior ou menor de idade, respeito e consideração, pois segundo a Midrash, Deus, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava convalescendo de sua circuncisão. A visita a um enfermo é feita com 3 coisas. Então a visita ao enfermo, se eu for visitar um enfermo, ela é feita de 3 maneiras:
que a Torá está nos ensinando? Com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Aí o que eu entendo? Aí está falando aqui, a visita é feita de 3 maneiras: com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Hoje, no século que a gente vive, o dinheiro é uma questão que muitos não têm, não abre a mão para ajudar aquele necessitado, se prende ao dinheiro. Se prende, tem muita gente que se prende, não ajuda. Então a Bíblia nos ensina que a gente deve visitar o enfermo com a alma, com o corpo e com dinheiro. Aí vai dar a explicação. Com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para seu pronto restabelecimento. Então, com a alma, aquele enfermo ali, ele está doente, então vamos orar, vamos pedir a Deus para restabelecer aquele enfermo, para que Deus dê a cura a ele. Então, quando fala de alma, a gente deve ir lá, vamos orar. Não vamos deixar de orar. Naquela visita ali que eu estou indo ali, visitar aquele enfermo, eu não posso deixar de orar e pedir para Deus restabelecer a saúde daquele enfermo. Aí está dizendo aqui, com a alma orar a Deus para seu pronto estabelecimento, e com o corpo banhá-lo, limpá-lo, trocá-lo sua roupa e servi-lo comida e medicamento. E com o corpo, então é alma, corpo, e com o corpo eu tenho que olhar, eu tenho que ter aquela perspectiva de ver se aquela pessoa está precisando de ser banhada, de limpar ela. Às vezes a pessoa está ali acamada, está suja, está urinada, está defecada e não tem ninguém que ajude, mora sozinho, está ali. Então, se eu estou indo ali para ver isso, então eu tenho que ter essa percepção, se aquela pessoa está precisando dessa ajuda, de eu dar um banho, de eu trocar uma roupa, de botar uma roupa limpa nessa pessoa. Então, a Bíblia nos ensina isso. E de levar medicamentos. E com dinheiro, proporcionar-lhe, se é pobre ou necessário para o seu bem-estar. Então o dinheiro vai me ajudar o quê? De eu olhar, eu ter a percepção de eu ver se aquela pessoa está necessitada de alguma coisa, de eu melhorar o bem-estar dela. Vamos botar, eu chego lá naquela casa, eu fui visitar o irmão, eu vejo que o irmão ele está dormindo no chão, e eu tenho uma condição financeira de chegar e dar uma cama para aquele irmão, eu tenho a condição financeira de botar ele num melhor local para ele dormir. Então, com dinheiro eu posso fazer isso, eu posso comprar um medicamento e suprir meu irmão nisso. Mas hoje nós não vemos isso mais, é difícil ver isso. A igreja, só um minuto aí, pessoal. A igreja não faz mais isso. É difícil a gente ver a igreja trabalhar em cima disso. Hoje a gente vê as pessoas abrir portas de igreja, mas para meios escusos. É difícil falar isso, mas eu falo porque é o que acontece hoje. Eles abrem portas de igreja para meios escusos, pegam o dízimo da casa do Senhor, ao invés de tratar essas pessoas que estão necessitadas, não. A gente vê homens cada vez ficando mais ricos, a gente vê homens andando de carros, líderes espirituais andando de avião, carrão, isso e aquilo, outro. Jesus, ele esteve nessa terra aqui, Jesus, ele andava a pé, Jesus não tinha onde colocar a sua cabeça, e hoje a gente vê homens riquíssimos, ganhando dinheiro em cima do Evangelho de Cristo. Então a palavra de Deus ela está muito clara aqui.